Parece um robô. Bem-vindos ao Boteco 3. Hoje vamos continuar conversando sobre tecnologia, obviamente. E eu tenho... sempre agora, voltamos de novo com cerveja portuguesa. Inclusive, aqui em Luxemburgo é muito comum tomar cerveja portuguesa, então estamos tomando cerveja portuguesa novamente. Sagres e Superbock. E eu trouxe um convidado aqui hoje, eu vou deixar ele se apresentar. Por favor, se apresente aqui. Bem, eu sou o Manel, sou amigo do Jorge aqui no Luxemburgo e vizinho também, e não percebo assim nada de tecnologia, já que ele é um especialista, estou aqui para ele me esclarecer em algumas questões. Aí, se eu sou especialista, eu não sei, mas é bom que você não entende nada. Daí fica muito mais fácil pra mim, né? Já que você não entende. E a gente tava conversando aqui, ali fora, conversando um pouco atrás das câmeras, e tem uma coisa que eu sempre converso muito aqui, sempre falo, que é sobre Bitcoin. E achei que seria legal pegar alguém que não conhece Bitcoin, ou não conhece quase nada de Bitcoin, pra conversar e tentar entender, pra fazer... Porque assim, eu acho que no geral muita gente não conhece Bitcoin, então é interessante ter alguém que não conhece também, pra gente conversar e tentar esclarecer os pontos da Bitcoin. Então eu vou começar assim. Manel, vou começar perguntando. Pra você, o que é Bitcoin? Já ouviu, primeiro, ouviu falar... e se ouviu falar o que é, o que você vê, o que é Bitcoin pra você? Essa é a primeira questão. Se eu ouvi falar, já ouvi falar, mas não sei como é que funciona. E gostava de perceber como é que... o que é em si e como é que utilidade é que tem no presente e o que vai ter no futuro. Ok, boa pergunta. Uma pergunta geral, mas boa. Então assim, bem simples falando, Bitcoin é uma moeda. Como a gente tem euros, como a gente tem dólares, como a gente tem reais no Brasil, Bitcoin é uma moeda. Okay. Só que é uma moeda digital. Esse é o ponto principal. Então ela não existe fisicamente. Como ela é usada hoje? No atual momento, a Bitcoin é muito mais uma coisa para fazer especulação de mercado. É muito pouco usada de fato no dia a dia para fazer compras, por exemplo. Apesar que alguns países, principalmente países com inflações muito avassaladoras, vamos dizer assim, inflações muito altas, que é o caso de países como a Venezuela, por exemplo, é um deles, alguns países na África. Então a Bitcoin é quase um modelo para você, é uma forma de você se proteger da inflação. Então eu lembro do Brasil antigamente, nos anos 80, quando eu era criança, a inflação era muito grande no Brasil, então tinha muitas pessoas que compravam um dólar, recebiam um salário, compravam tudo em dólar, porque o dólar é estável e a moeda brasileira só caía. Certo. E assim acontece em alguns países. Inclusive eu vi uma matéria que mesmo na Argentina, nesse ano, compensaria ter comprado Bitcoin em janeiro, guardado Bitcoin, do que ter a moeda argentina. E olha que esse é um dos piores anos da história de Bitcoin em questão do preço. Para você ter uma ideia, em 2009, 2010, um Bitcoin era menos de 1 centavo de dólar. Hoje em dia é 6 mil dólares um Bitcoin. Então, assim, é um absurdo o quanto isso valorizou, né? E mesmo que em dezembro do ano passado chegou a bater 20 mil dólares, e agora está 6, então teve uma queda brusca no valor da Bitcoin, por vários motivos, que não é o objetivo de falar isso aqui agora, nesse vídeo, mas por vários motivos o preço caiu. Mas mesmo assim, para alguns países, compensa ter Bitcoin do que a moeda do país em si. Então ela protege contra moedas de alguns estados. E o mais legal também de pensar é que Bitcoin é uma moeda que não tem ninguém tomando conta, né? Porque o dólar, o euro, você tem casas da moeda, você tem países, você tem grandes organizações de estados que tomam conta para manter a moeda. E o Bitcoin não, né? Bitcoin é uma coisa descentralizada, é moeda do povo. Os países. Oi? E eu posso usar em qualquer país a Bitcoin. Então, teoricamente sim. O problema é que hoje não é muitos lugares que aceitam Bitcoin. Você tem aplicativos no celular que você pode usar para usar Bitcoin, por exemplo, para comprar coisas. Você pode fazer transferência entre países. Existe um problema de leis. Alguns países não têm leis específicas para Bitcoin. Então você pode ter problemas com taxação, impostos. Então não é muito claro essa parte ainda, porque é uma coisa muito nova. E existe um certo medo das pessoas. Então, e lógico, se você vai usar Bitcoin para fazer compra, como o valor não é muito estável, ele varia muito, como eu falei, já dezembro 20 mil, agora 6 mil, é complicado ainda você usar no dia a dia. Em alguns lugares ainda faz sentido. E como é que eu consigo adquirir uma Bitcoin? Essa pergunta é boa.
Tem algumas formas. Existem muitas exchanges que funcionam mais ou menos como o modelo de banco que a gente tem, né? Casa de câmbio. Como se fosse uma casa de câmbio, sim. Só que é uma casa de câmbio onde você cria uma conta para você, né? Por exemplo, você trabalha com ações, stocks na bolsa, é a mesma ideia. Você tem uma exchange, você consegue comprar ações de uma empresa e você usa a exchange para comprar e vender. Com Bitcoin também. Só que você não precisa disso. Você pode ter a sua carteira Bitcoin no seu computador e daí você precisa comprar de alguém. Como você compra Bitcoin de alguém, né? No começo você poderia criar suas Bitcoins no computador. Só que hoje é muito mais complexo a forma de criar uma Bitcoin. Então existem computadores com poder de computação muito grande que criam Bitcoins. Então no seu computador você não conseguiria criar uma Bitcoin mais. É o processo de mineração. A gente pode falar sobre isso também. Mas você pode fazer o quê? Você pode criar a sua carteira Bitcoin. Você conversa com alguém que tem Bitcoin. Você transfere dinheiro para ele, euros ou dólares. E ele te transfere Bitcoin na tua carteira. E daí você tem Bitcoin. O que você faz com essa Bitcoin? Duas coisas. Ou você pode tentar usar, que nem eu falei, em poucos lugares, mas atualmente, hoje, o que acontece muito é especulação. Você compra esperando que valorize. Certo. E quanto mais pessoas comprem, mais o valor vai alto. Certo. E como é que tu vês no futuro a Bitcoin? É a moeda do futuro? Essa é uma boa pergunta também. Eu acredito que sim, porque eu sou uma pessoa que acredita em Bitcoin. Tem muita gente que fala que é uma fraude, que nunca vai dar certo. Eu acredito que Bitcoin vai dar certo, tem tudo para dar certo, porque a parte mais, assim, para mim, a parte mais legal da Bitcoin, a coisa que eu acho mais, como eu vou dizer assim, inovadora, é você não precisar de um banco. Então, assim, você não precisa. Imagina que as pessoas não precisam mais de banco. Não precisam mais de papel, moeda, você não precisa mais de papel físico, só precisa ter uma conta Bitcoin no seu celular ou no seu computador e você pode trocar dinheiro. Porque como é que aconteceu a coisa toda? Se você pensa, quando falam que Bitcoin é fraude, para mim esse é o absurdo, porque para mim se Bitcoin é fraude, porque eles falam que Bitcoin não tem um valor intrínseco. Como é que você fala que Bitcoin é 6 mil? Né? Como é que Bitcoin é 20 mil? Tem a ver com procura, quem quer comprar e quem quer vender. Então é um jogo assim. Mas não só isso, você gasta muita energia elétrica para criar uma Bitcoin, que é o processo de mineração de Bitcoins. É um programa de computador, ele fica rodando por muito tempo para criar Bitcoins. E isso gasta energia. E há poucos meses atrás, para criar uma Bitcoin, era algo em torno de $2.000. Então o valor intrínseco em energia elétrica da Bitcoin era $2.000, vamos dizer, naquela época. Tem um valor intrínseco. Agora eu te pergunto, qual que é o valor intrínseco do euro e do dólar? Não se tem mais. Assim, o euro e o dólar, por exemplo, há muito tempo atrás, não tanto tempo atrás, ele era correlacionado com o preço com o ouro. Então, o país tinha uma reserva de ouro e você conseguia imprimir dólares baseado em quanto ouro você tem. E isso não se faz mais. Então, assim, você imprime dinheiro. E não tem valor intrínseco. O valor intrínseco do dólar, para mim, é o papel. Então, assim, falar que Bitcoin é fraude porque não tem valor intrínseco, para mim é uma baboseira. Então, assim, é de quem tem medo da Bitcoin. Então, assim, no futuro, eu vejo Bitcoin sendo a moeda do futuro, como você falou. E sendo, talvez, no futuro não tão distante, mais usado do que dólar e euro. E quem é que criou? Quem criou isso aí, ninguém sabe. É um cara chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém nunca viu. A gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Ele lançou... Japonês. Pelo nome, espera-se que for um japonês, né? O que faria sentido. Mas não se sabe. Falam que pode ser uma organização de pessoas, pode ser uma organização, pode ser uma empresa, ninguém sabe. O que ele fez foi escrever o que a gente chama de white paper. Ele escreveu algumas páginas no documento, como ele imagina uma moeda digital descentralizada. Ele jogou isso em fórum, jogou isso na internet. Pessoas começaram a gostar da ideia, começaram a se organizar e fizeram acontecer. E ele estava envolvido no começo. Pessoas trocaram e-mail com ele, mas nunca viram ele. E tem uma história de um dos primeiros desenvolvedores de Bitcoin que conversou muito com ele, começou a ter muita parte no Bitcoin. Inclusive o Satoshi falou para ele assim, administra para mim, me dá uma ajuda para trocar e-mail. Não? E esse cara falou que quando ele decidiu fazer uma palestra para a CIA nos Estados Unidos, que ele foi convidado para falar sobre Bitcoin, isso lá nos meados de 2010, 2011, ele falou que o Satoshi quando ele mandou um e-mail para o Satoshi falando que ele ia falar para a CIA sobre isso, o Satoshi desapareceu. Então, assim, ele falou que ele não queria que isso de qualquer forma se relacionasse com governos ou com estados. E daí ele desapareceu e ele tem muita Bitcoin. O Satoshi Nakamoto foi o primeiro cara que minerou Bitcoin, que criou, então ele tem muito dinheiro em Bitcoin e ele nunca usou,
porque isso é uma coisa legal. O Bitcoin é público, o histórico de transações, então você pode ver quem usou. E a gente conhece o endereço dele, que é do primeiro minerador. Então, ele nunca usou Bitcoin. Então, ele tem muito Bitcoin e ele nunca usou. Então, não se sabe se ele está vivo ainda. Será um grupo, não dá para saber quem que é o Satoshi. Há quanto tempo é que isso foi? 2009. Começou em 2009, depois daquele... Foi bem, como eu vou dizer assim, oportuno para o Satoshi falar isso, porque foi depois daquela grande depressão da Bolsa de 2008 nos Estados Unidos. Então, rolou toda essa questão assim, de não se acreditar mais tanto em bancos e todo o sistema financeiro mundial, e ele pegou essa onda e lançou a ideia do Bitcoin. Então, foi bem uma coisa, a moeda do povo, né? A moeda digital. E então, vês um mundo no futuro sem bancos, as pessoas a fazerem empréstimos de bitcoins? Não, eu espero que sim. Espero que todas as pessoas tenham seus bitcoins e usem. Num mundo sem banco. Eu acho que o grande medo dos bancos hoje é isso mesmo. Mas é bom lembrar também que eu não estou falando para ninguém comprar bitcoin. Eu não estou incentivando, não é meu objetivo aqui. Eu acredito na tecnologia Bitcoin. Eu não sei se isso vai dar dinheiro, não vai, como vai estabilizar o preço. Não é o que eu quero falar aqui. Mas eu acredito que seria um mundo sem bancos, onde Bitcoin é a moeda, seria um mundo mais democrático para todas as pessoas. Inclusive tem países que não é tão fácil você ter uma conta num banco, por exemplo, né? Alguns países muito subdesenvolvidos. E a Bitcoin seria uma moeda mais democrática, porque acho que hoje é mais fácil você ter um celular do que uma conta em banco em alguns países, né? Porque o celular acho que é uma coisa que está mais... Enfim, não sei. Mas é o que eu penso. Muito bem. Ok? Sim, senhor. Obrigado, Manel. Jorginho. Terminamos mais um Boteco aqui. Um brinde pro Boteco, um brinde pro vídeo. E, Manel, se inscreve no canal aqui, ó. Beleza? Ok. Aqui, ali tem um playlist. Outro playlist aqui. E aqui. E tem que apertar o sininho. Valeu, galera!